Senhor e Mestre Jesus, apresentamo-nos diante de vós, na nossa realidade interior, aquela que tu bem conheces e sabes do grande esforço que todos nós desenvolvemos para poder viver o teu Evangelho. Falar de ti é fácil, Senhor. Viver-te é muito difícil. E exige um grande esforço que talvez nesta reencarnação não consigamos chegar aos primeiros degraus da evolução. Mas tens envidado todos os esforços através dos vossos benfeitores e dos espíritos amigos para sempre nos ampliarem, nos socorrerem, nos conduzirem na longa jornada da vida. Temos muitos desafios, todos que aqui estamos. Problemas, angústias, dores, as dificuldades que sempre acontecem, propiciando-nos vencê-las com galhardia e exatidão. Na nossa noite, a noite do Conversando sobre Espiritismo, vos rogamos ampliar os nossos sentidos, fazendo-nos perceber, através da preleção, a verdadeira realidade da nossa vida e da existência. Sê, pois, conosco, Senhor, neste momento, hoje e também por todo sempre. Que assim seja. Então vamos agora dar início à primeira parte do nosso Conversando sobre Espiritismo, que é dividido em 2 segmentos. Nessa primeira parte, nós teremos uma preleção do Divaldo, depois um pequeno intervalo e perguntas e respostas com a doutora Ruth Brasil, que está hoje sendo a nossa convidada da noite. Então, agora eu passaria a palavra a ela, para que ela fizesse a sua apresentação inicial, por favor, doutora. Boa noite, queridos amigos, irmãos, internautas. No dia 5, nós viemos aqui e eu me perdi. Aí pela metrópole do Pau da Lima. E me chamou a atenção uma coisa. Quando perguntávamos onde fica a Mansão do Caminho, pessoas de todas as idades e várias condições sociais faziam questão de nos indicar o caminho. Chamou-me a atenção um pastor, porque ele estava com a Bíblia de gravata, etc. Ele, não, a Mansão do Caminho. Ali, queridos irmãos, nós nos demos conta que o trabalho do Cristo está acima das religiões. E eu agradeci e agradeço aqui ao nosso querido Divaldo e toda a equipe por ter encontrado a mansão que é o meu caminho de redenção. Muito obrigado, doutora Ruth. Então, vamos agora à palavra com Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham
pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Era uma montanha qualquer. A região é bastante montanhosa. Em uma obra escrita por Plínio Salgado, nos anos 40, ele fala a respeito desta montanha e faz uma análise de natureza poética das mais belas que eu já li, procurando demonstrar que, além da vida geográfica, em qualquer aspecto ético-moral, a humanidade enfrenta uma montanha e um vale, um planalto e uma planície. O planalto é o lugar da solidão. Aqueles que desejaram entrar em contato com Deus, no passado, os cenobitas, procuraram o alto da montanha para poder conviver com o silêncio, porque é muito difícil fazer silêncio, principalmente silêncio mental. Podemos calar a boca, mas a nossa vida psíquica é tão ativa que prossegue com alguma velocidade, mudando de pontos de vista, associações, ideias, desejos. Então, este é o planalto. Plínio Salgado dizia: os rios nascem no alto das cordilheiras. Se olharmos, por exemplo, o São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. O Amazonas nasce também num pequeno espaço, numa serra peruana. O Nilo, no Lago Vitória, e assim por diante. Porque no alto, a natureza nos oferece um aspecto de 360 graus. A nossa é a visão do infinito. E é no alto que nós conseguimos falar com Deus, sem palavras. Mas é inevitável andar pela planície, as baixadas do sentimento, as paixões inferiores, as angústias, o terreno difícil de ser conquistado, as áreas ásperas, os desvios, os abismos que se abrem a nossos pés. Jesus, quando tinha necessidade de falar com Deus, partia para o deserto, porque no deserto estavam as cordilheiras de montanhas. E toda vez, quando ele terminava de atender a multidão, ele recorria ao silêncio, desaparecia da turbamulta para pensar. E por esta razão, poucas vezes o Evangelho fala que ele sorria, porque estava triste com as nossas angústias. Assim também, todo aquele que pensa de maneira elevada sempre tem uma nota de melancolia na alma, a saudade de regiões mais felizes, de lugares belos, de imaginações iridescentes que imaginam naturalmente a grandeza do que está ao seu alcance e às vezes não aproveitou. Foi numa montanha, portanto, uma montanha qualquer. Mas ela passou a história, porque naquela montanha aconteceu um dos fenômenos mais belos da humanidade. Ele estava com os amigos estavam com ele,
mas não sabiam quem era ele. Às vezes nós estamos com uma pessoa em intimidade, mas não sabemos quem é a outra pessoa. Para nós, é o que ela reflete, o ego, a paixão exterior, a máscara. E, no entanto, a pessoa é totalmente diferente. Nós vimos uma película cinematográfica, Cleópatra, com Elizabeth Taylor. Foi a película mais cara da história da humanidade. Somente ela ganhou 20 milhões de dólares há 50 anos. A película destruiu a empresa que foi a 24. E ela estava no esplendor. As filmagens não puderam ser no Egito, porque ela era judia pelo casamento. Então tiveram que criar espaços em outros países. E o filme custou o dobro do imaginado. Estava no alto da glória. E nós a vemos com uma beleza ímpar. Mas ela estava nos piores dias da sua vida. Estava divorciando-se do astro central, que lhe deu um diamante de 5 milhões de dólares na época. E passava por vários tormentos, mas quem a visse ali na tela não podia imaginar. Assim é Jesus. Os companheiros sabiam que ele veio em nome de Deus instaurar na terra um reino de paz. Mas que reino é esse? Como é que ele vinha instaurar a paz? Quais eram os recursos? Os judeus falavam que ele falava como todo mundo fala, mas ninguém falava como ele fala. Daí, muitas vezes, quando ele desejou falar das coisas mais profundas, ele procurou a montanha. Moisés subiu a cordilheira do Sinai para receber as tábuas da lei, o decálogo. Jesus, naquela região, procurou um monte e se fez acompanhar de 3 amigos queridos. Eram 12 os amigos, mas ele escolheu 3, Pedro, Tiago e João. Pedro, pela sua experiência, Tiago, pela sua fidelidade, e João, por ser o mais jovem de todos, e ter diante de si a humanidade para levar a mensagem libertadora. Ele não disse nada, porque a verdade não necessita de apresentação. Simplesmente é. Toda vez que uma apresentação é muito longa, o fato que vem depois é um fato imaginado. Por isso, o narrador tem cuidado de preparar o clima mental para poder impor a mentira. E a pessoa deixa que a mentira tome conta da sua alma, porque está presa à apresentação que dela fizeram. Ele está distraído com os louros da pessoa. E aí não presta atenção aos detalhes da pessoa. Então, aquele monte chamado Tabor era um lugar muito especial. E naquela madrugada, eles despertaram no alto do Tabor. Era uma região que atravessava o inverno. E no Monte Tabor, na sua altura, a neve. Mas havia uma parte que era quase um planalto, acima da cordilheira. Ele procurou uma região onde houvesse mais pedras para poder destacar-se. E subiu naturalmente
alguns montes próximos, acompanhado dos 3 amigos. Nascia o dia. As tintas rubras do sol expulsavam as nuvens trevosas da noite. A terra adormecida parecia despertar com bocejos muito agradáveis do vento frio do amanhecer. E lá do alto se podia ver a natureza desdobrada no imenso lençol de névoa que cobria tudo. De repente, ele subiu a um aclive, olhou para os amigos e começou a ascender, sem nenhum contato com nada. E os amigos, que eram homens como nós, acostumados ao dia a dia, ficaram aturdidos e viram que ele ascendia como se fosse uma labareda, destacando-se da paisagem lá no fundo. As mãos estendidas, o olhar na direção do infinito, e parou a regular distância. Automaticamente, os 3 discípulos ajoelharam-se. Uma atitude de respeito. E então ele percebeu que Jesus conversava com 2 fantasmas. Moisés, o pai das leis hebraicas, e Elias, o profeta que se reencarnou como João Batista. Havia um diálogo entre eles. Moviam-se os lábios. Jesus estava estático. E os 2, nimbados por uma claridade especial, parecia que prestavam contas. E depois desse momento de esplendor, a natureza recobrou as suas cores. O cantar do próprio amanhecer seguiu com o sol. E então Pedro, muito comovido, acercou-se dele e disse: ó Senhor, vamos erguer aqui 4 cabanas, uma para cada um de nós, e fiquemos aqui na contemplação do Altíssimo. Jesus olhou para Pedro, que representava a humanidade, nossos problemas, nossa pequenez, e disse suavemente: não, Pedro, é necessário descer. A luz desce do alto, as águas descem das montanhas, a brisa vem de cima, o amor de Deus vem do infinito. E as criaturas que estão na planície, a planície é a baixada, onde nos comprazemos, onde lutamos, onde nosso ego se exibe, onde desejamos o poder sobre o outro, e nosso amor escraviza, retém, domina, como se desejasse possuir e não repartir com ninguém. Na planície existem as brigas, a desconfiança, a incerteza. No planalto, na solidão, existe Deus. E então, depois daquela transfiguração, em que a sua face resplandecera ao brilho do sol nascente, eles desceram pelos caminhos tortuosos até a planície, que é chamada Planície do Esdrelon. É uma planície de encontro de caminhos para toda a parte da Judeia, da Galileia. E ali estava a multidão, as misérias humanas, as necessidades humanas, as grandezas humanas, esperando por ele. Logo ele desceu, um pai, correu aflito, disse: Senhor, vem ver meu filho.
Um espírito imundo toma-o, faz que ele congestione e debate até babar sangue. Definição perfeita para uma crise de epilepsia. Jesus vai. O rapazito está deitado. Ele acabou de ter uma das várias crises epileptiformes que vinha tendo. Muito pálido. A espuma no canto da boca. Os olhos injetados. Então Jesus olhou demoradamente para ele e, para a surpresa geral, falou para o abstrato: espírito imundo, sai dele. O jovem teve algo de estranho. Seu corpo entrou em convulsão. A cabeça agitou-se. E depois ele teve uma síncope. Quando abriu os olhos, amolentado, Jesus pegou e entregou ao seu pai. Estava curado. O pai perguntou: mas, Senhor, leva teu filho para casa. E é a planície. Tudo o que se passa na planície é comentado. E é comentado de qualquer forma. Porque quem está na planície é sempre descuidado. Quem está na montanha tem muito cuidado com a altura, com os impedimentos, com os abismos. E logo correu a notícia de que aquela doença do rapaz não era uma doença, era uma possessão espiritual. Se tratava de um espírito imundo que tomou conta dele e que Jesus expulsou. Os apóstolos, os 9, ficaram meio enciumados e chegaram a Jesus e o censuraram. Por que que tu conseguiste e nós não? Porque eles gritaram: sai, entra, volta. O Espírito não lhes deu importância, porque lhes faltava caráter, autoridade moral. Os espíritos não respeitam incenso, folha, sal grosso, sal fino, isso, aquilo. Somente a força moral. A força moral despende uma energia à semelhança da eletricidade, à semelhança das vibrações comuns em todo o universo. E aqueles que falaram com o rapaz doente, os apóstolos, eram pessoas comuns, não eram nem melhores nem piores do que nós. Eram pessoas que estavam seguindo o pastor, mas não entendiam. Se, por exemplo, eu disser aqui, para encontrar o reino dos céus, é necessário renunciar a tudo. Logo alguém grita: a tudo? A tudo. Porque ou renuncia, ou renuncia. Não renuncia hoje, mas morre amanhã e deixa tudo. É uma questão de quando vai renunciar. Renunciar ao ódio, à vingança. As pessoas dizem: mas eu não consigo. Eu digo: não, você não quer. Porque é ótimo a gente ter raiva de alguém. Difícil é amar alguém. Ainda mais se alguém nos ofendeu. O nosso sentimento é muito frágil. Ele se condói quando é elogiado. A bajulação, o suborno, as palavras melancólicas, melodiosas. Mas Jesus era o inteiriço, o raio, o relâmpago. Se vê, se ouve, mas não se detém. É uma reação universal. E aqueles discípulos, quando pediram ao Espírito para sair, eles queriam se exibir diante da multidão. Mas como não tinham moral, o Espírito não deu a menor importância. E Jesus diz uma frase
perfeitamente atual. Para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Vamos decodificar. Para esta classe, então, há espíritos de outras classes. Obsessores, mistificadores, zombeteiros, perseguidores. Outra classe. Aquele era o inimigo pessoal da criança. Inimigo de outra vida. Mas tem outros que são inimigos dessa vida. Todos nós temos pessoas que não gostam de nós. Pior, fingem que gostam. E sorriem e acabam com a gente por detrás. Às vezes também até na frente. Quantas vezes eu disse, você quem é afinal? E Chico Anísio tinha uma frase que eu acho notável. O senhor é o importante quem? Era tão importante que ninguém sabia quem era. Mas a pessoa se dava uma importância que dava a impressão de ser o Hércules da mitologia moderna. Então é curioso esse jogo psicológico. E eles gritavam para o espírito, sai! O espírito nem deu resposta. Mas para ter autoridade é preciso fazer jejum. As religiões são muito hábeis. E criaram o jejum, não comer. Principalmente dia de sexta-feira. A pessoa não come, mas o caráter continua o mesmo. Tem uma vantagem, se continuar 10 anos, emagrece. Mas é o jejum. Aí eu estou em jejum. Eu passo mais de 10 dias por mês em jejum natural. Pela manhã eu não tenho apetite nenhum. E não é por isso que eu fico melhor, nem pior. Fico exatamente como me deitei à noite. Então, que jejum é? É um jejum muito difícil. Jejuar os maus hábitos. Falar mal, censurar, apedrejar o caráter, xingar. Dizer esta frase que eu acho também incrível. Eu não me vingo, não, mas Deus vai cobrar. Olha que covardia. A pessoa fala de mim e Deus cobra. A maior força do universo. Não pode haver nada mais perverso. Eu não me incomodo, mas Deus vai ver. Deus vai ver para nós dois também. Porque Ele nos olha, é nosso Pai. Então é esse jejum moral. Chegaram espíritos e dizer, afasta-te. Em nome de Deus, afasta-te. Eu já vi muita coisa. Eu já vi, por exemplo, um indivíduo muito bem vestido na televisão chegar para uma pessoa obsidiada de mesmo, não aquelas que pagam para ficarem curadas de uma doença que não tem. E o pastor chegou e disse assim, em nome do meu Deus, quer dizer que Deus é só dele, o resto. Em nome do meu Deus, afasta-te. O Espírito disse, não me afasto. Ele disse, eu estou ordenando. E quem é você para ordenar coisa nenhuma? Aí já o pastor ficou mais brando. Meu irmão, por caridade, não vou fazer caridade não. Você que tem que fazer a caridade aos seus discípulos. Não explorar, não mentir, ter um lar honrado. Se você não está satisfeito com a esposa, separe, mas não traia e tal. Tudo que a gente já sabia também, né? O Espírito também sabia, coitado. E aí aproveitou e deu aquele banho de jejum no pastor. Aí o pastor virou para nós e disse, ele não obedece. Eu digo, não obedece a nós. Mas tem alguém que lhe obedece, Jesus Cristo. Fale em nome de Jesus Cristo, que é a autoridade. Então, quando falamos jejuar, é não se alimentar de coisas doentias. Não apenas o alimento com a alimentação espiritual. Jejum e oração. Há poucos dias, eu tive um choque, porque me trouxeram uma paciente para eu aplicar um passe. Era uma mocinha de 18 anos.
Eu conversei, preparei um ambiente, expliquei. E disse para ela, agora, feche os olhos e ore o Pai Nosso. Ela disse, o que é? Eu digo, talvez não ouviu. Na minha idade, já fica um pouquinho surdo também. Ele disse, o Pai Nosso, minha filha. Ela disse, eu não sei o que é, não. Eu digo, você nunca ouviu falar que Deus é Pai? É, mas não sei. E que é Pai Nosso. É Pai do inimigo, é Pai do amigo, é Pai do ladrão, é Pai da vítima, é também Pai do assassino, é Pai do assassinado. Então, Pai Nosso, que estais no céu, no infinito, em qualquer lugar. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E a pobrezinha ficou me olhando. Eu disse, minha filha, você nunca assistiu um programa nem de protestante? Eu não gosto dessas coisas. Eu digo, nossa, e você se alimenta de quê? De balada? Aí ela sabia todas. Até a balada que vai sair para o ano, ela já sabia hoje. Resultado, uma inocente, filha de uma sociedade órfã, filha de uma família que não tem paz. Porque os pais não ensinarem a orar, não me refiro à religião A, B, C, D, não ensinarem a ética do dever universal de Deus, são pais que apenas são fornecedores, fornecem tudo o que os filhos querem, desde o telefone próprio para 2 anos, até aquele que custa 16 mil reais para nós outros, os ignorantes como eu, tem lá 4 máquinas e não sabe utilizar nenhuma das 4. Parece um castigo. Mas a pessoa tirar aqui o telefone e mostrar, tudo vai dizer, a gente já conhece, né? Aquelas 4 maquininhas são uma tentação. Então é necessário jejuar, orar, fazer da vida um cântico de oração. Então, nesse breve momento dos nossos comentários, eu desejo deixar esta reflexão. Será que as contrariedades que eu tenho a toda hora, que os problemas do meu lar com minha companheira, com meus filhos, não será uma perturbação espiritual? Será apenas porque eu sou de mau humor? Por que eu estou sempre de mau humor? O mau humor é uma doença. É uma doença que faz parte dos capítulos da esquizofrenia. É uma doença típica. A pessoa está sempre de mau humor. Sempre a cara está fechada. Tem medo de abrir a cara e alguém rir. É patológico. Quem for assim, procura um psiquiatra. A pessoa não tem culpa. É uma doença. Tem medicamentos que corrigem, que dão bom humor, boa alegria. Há uma substância em nosso organismo, que é a substância do amor, e às vezes o organismo não produz. Não produzindo aquela substância, a pessoa reage de maneira diferente. É oxitocina. Quando a mulher acaba de dar o parto, que abraça o filhinho que está sobre o ventre, ela passa toda a oxitocina para a criança. Antes, pegava a criança, botava a cabeça para baixo, dava uma palmada. A criança ia ter, no futuro, pavor da sociedade, porque já chegou apanhando, sem culpa nenhuma. A nossa santa ignorância. Né? Agora, o parto, como se dá aqui em nossa casa, não é propaganda não, porque nós não temos vaga. É tanto amor, é o banho, o parto de pé, na banheira, na postura mais agradável ao paciente, porque é o parto natural. E quando é na postura normal, ela fica deitada, o filhinho é colocado nesta parte, chora, se alimenta dessa energia que a pessoa tem e será dócil se receber muita energia. Será violento de acordo com a energia que recebe da mãe. Oxitocina é um fenômeno orgânico.
Mas como nós já estamos velhotes, já não dá mais para deitar no colo de mãe, a gente ora ao colo divino, pede a Deus, pede a Maria Santíssima, que nos dê oxitocina, para podermos orar e vigiar. Vamos agora às perguntas. A nossa primeira pergunta presencial para a doutora Ruth. Podemos dizer que para tornar-se um verdadeiro espírita é buscar transformar-se moralmente, esforçando-se em conter as suas más tendências? Com certeza. Tornar-se espírita é um maravilhoso desafio diário. Hoje, melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Isso exige uma consciência muito grande, que eu entendo que começa com a própria definição do Espiritismo, dada por Allan Kardec, no prefácio do livro O que é o Espiritismo, último parágrafo, quando ele diz assim: é a ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. A natureza do espírito é moral, porque a natureza moral significa que é divina, a nossa origem é divina. Então, hoje, melhores do que ontem, para isso, nós precisamos de fazer uma autoavaliação, de termos consciência de nós mesmos e evitarmos os mecanismos de defesa do ego, como racionalização, projeção no outro, negação da realidade, etc. Então, é uma viagem maravilhosa, desafiadora, no caminho da evolução. Obrigado, doutora. Divaldo, uma pergunta de Nancy. É possível ser feliz sem abraçar uma religião? Sim. A religião é uma pedagogia. Não é o fato de se ter uma religião que se tem a salvação. A religião é apenas um método que ensina a pessoa a como evitar problemas, solucionar dificuldades, proceder bem. Chegará um dia que nós não necessitaremos de religião nenhuma. Basta que nos amemos todos uns aos outros, fazendo ao nosso próximo o que nós gostaríamos que o próximo fizesse para nós. A verdadeira religião é o amor. No entanto, para poder explicar e viver o amor, é necessário muita filosofia de vida. A gente estudar muito comportamento, porque nós temos uma herança animal, que são os nossos instintos. O instinto de conservação da vida. Então, nós estamos sempre armados para qualquer perigo que ameace a existência. E daí parte para os outros instintos, o instinto motor, o instinto de salvação pessoal, o instinto de maternidade, o instinto de cuidado pessoal, até transformar em emoções, ter emoções nobres, transformar angústias em alegrias, transformar tristezas em esperanças. Essa transformação é a religião, é o meio que nos leva para o encontro com Deus. Doutora Ruth, a senhora poderia, por favor, esclarecer sobre a reencarnação compulsória? É uma necessidade do espírito que muitas vezes nós queremos postergar na evolução. E é preciso que a gente mergulhe aqui na carne e tem algo importantíssimo. Por incrível que pareça, Allan Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, no segundo item,
ele vai colocar, aliás, no primeiro logo, ele coloca assim: quem diria que o movimento, a atração dos patinhos numa bacia de água, ali está contida a lei do universo, que é a lei do magnetismo. Então, nós criamos um campo magnético de necessidade, nós baixamos o padrão vibratório, e quando baixamos o padrão vibratório, por atração, vamos dar graças a Deus, nós vamos atrair aqueles pais e vamos reencarnar, queiramos ou não, em realidade é um favor divino, porque é necessária a reencarnação, o nascer de novo, para que nós possamos evoluir. Obrigado, doutora. Divaldo, é uma pergunta de Andréia. Se causamos sofrimento em vidas passadas, podemos resgatar as dívidas adquiridas por meio de reforma íntima e boas atitudes, ou será sempre necessário sofrer de forma equivalente? O sofrimento é uma consequência inevitável. Se eu atiro uma pedra em um outro objeto maleável, inevitavelmente arrebento ou deixo uma moça. Não tem como. Aí tem que reparar através da reconstrução da área destruída ou produzindo um novo elemento. Se eu fiz algo negativo, vamos dizer, uma calúnia, e desta calúnia a pessoa suicidou, a minha responsabilidade é de que eu fui quem matou a vítima. A vítima vai responder pela irresponsabilidade de se deixar influenciar pelo que o outro fala. Mas foi a calúnia, o veneno, o punhal que eu ofereci. Eu, então, noutra reencarnação, vou nascer com uma deficiência orgânica para sofrer o efeito do mal que eu fiz. Mas, concomitantemente, o bem que eu for fazendo vai eliminando o valor da minha dívida. Vamos dizer que, nesse caso, eu esteja devendo 50 mil pontos. Reencarno com débito. Mas aí eu faço bem, ajudo alguém com desinteresse, perdoo quaisquer agressões, tenho paciência com a minha doença, estou conquistando, estou diminuindo o débito. E, às vezes, pode chegar ao ponto de eliminar as consequências do mal que eu fiz. Porque Deus não é cobrador. A lei é de equilíbrio. Eu chego na casa de alguém e quebro uma cadeira, por dever, eu tenho que recompor. Não é castigo isso. Isso é uma proposta educativa. Eu não tenho direito de prejudicar a ninguém, porque não permito que ninguém me prejudique. Então, qualquer coisa que seja perniciosa à natureza, à sociedade, ao indivíduo, eu contraio uma dívida que poderei pagar sofrendo ou fazendo bem. Por exemplo, Maria de Madalena, ela foi uma meretriz como outra qualquer. Teve os seus encantos, desencantos, em Jerusalém, em Magdala, onde vivia. Ela conheceu Jesus. O homem nunca lhe havia fascinado, porque ela estava acostumada com o sentimento de mulher. Mulher que entregava o corpo, atormentada pelas questões sexuais. Mas quando ela vê Jesus, é algo diferente, que transcende. Ela então olha, se fascina e vai ajudar os leprosos. Então resgatou todos os males. Sabe o que é ajudar leprosos há 2000 anos? Cuja medicina era botar uma pomada e um pedaço de pano velho em cima. A pessoa apodrecia em vida. Não tinha o direito de entrar nas cidades. Ficavam nas grutas, nos arrabaldes, e tinha que bater um objeto, uma matraca, para saber que vinha um leproso. Então, Maria de Magdala, ela renasce na condição de uma das maiores místicas da humanidade,
que é Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, de Espanha, a mulher que reformou o Carmelo, porque os conventos na Idade Média eram mais um lugar de diversão do que de punição. As ricas levavam seus empregados, seus escravos, tinha a sala de namoro, a sala do prazer oculto, e vivia fora do mundo. Teresa vai e começa a fazer exigências. Primeiro, quem está ali não recebe visita. Optou entre uma vida de solidão e uma vida social. É uma questão optativa. A pessoa quis, então tem que cumprir. E reformou as chamadas carmelitas descalço. E assim por diante. Mas quem era Teresa? Esse espírito de vigor. Eu gosto muito de Teresa e já li alguns livros dela, principalmente o que ela escreveu, Minha Vida. É uma autobiografia. E ela conta que, certa feita, ela viajava para os conventos para corrigir e não tinha medo de ninguém. Ela era amparada por São João da Cruz, a maior personalidade cristã do século. E certo dia ela devia atravessar da cidade de Ávila, passando o rio para outra cidade. E a ponte era uma ponte pêncil de corda, ficava balançando a tempestade. E ela entrou na ponte, a tempestade rugiu, balançou, e ela foi e atravessou. Quando chegou do outro lado, ela mesmo contando, eu acho lindo, ela se ajoelhou e disse assim, é assim que você trata aqueles que lhe amam? É por isso que bem poucos lhe amam. Ela reclamando com Deus, porque ela amava, então tinha que ser bem tratada, mas ela estava sendo muito bem tratada, estava resgatando os maus atos do passado. Então, a dor não é uma pena, de forma nenhuma. Eu tive asma até os 15 anos. E quem tem asma sabe quanto é delicioso. Até hoje eu tenho miasmas da asma, graças a Deus. Eu tenho sempre secreção. Eu já estive mais de 30 especialistas no Brasil ou no exterior. E até hoje estou aguentando. Mas toda vez que eu espirro, que eu tenho dificuldade, eu digo, epa, graças a Deus. Foi melhor aqui do que no barracão, né? Na farra, porque eram débitos. Eu sou um ex-suicida. Me suicidei nas águas de um rio. Então eu vivo afogado nas águas de um rio. Até os 15 anos era uma barbaridade. Eu vou contar só esse pedacinho que é muito engraçado. No interior existem aquelas práticas rotineiras, né? De dar isso, dar tijolo raspado. E disseram à minha mãe que se ela fizesse um chá de asa de urubu, eu ficaria bom, mas eu não podia saber. Minha pobre mãe combinou com meu irmão, que era um terror, ele foi ao matadouro e abaixo de pedradas caíram não sei quantas asas de urubu. Ele levou, e mãe limpou tudo direitinho, fez o chá, mas não me disse o que era. O chá ficou assim meio marrom, aquela corzinha bonitinha. Aí a mãe disse, tome de um gole e não respire. Eu digo, o gosto deve ser uma tragédia. Eu prendi a respiração e a asma continuou. Então minha mãe era muito engraçada. Ela disse, quando acabar a gente não conta. Pois você tomou até chá de urubu e não ficou bom da asma. Sabe como eu fiquei bom da asma? Aplicando passos nos outros. Eu era técnico em aplicar passos em cardíacos e pessoas com problemas respiratórios. Desde os 15 anos que eu não tenho asma. Tenho umas sequelas, o organismo veio preparado. Mas às vezes estou com muita alergia, muita. De volta espirrando, eu digo, é tão elegante, não é? É ácaro. Muita gente nem sabe o que é, que nem eu. É ácaro. Olha, a gente tem uma doença de ácaro. E uma amiga minha estava em Nova York agora. Eu perguntei como vai, ela disse, Edivaldo, os ácaros de Nova York. Eu disse, o que será? São os bichinhos que ficam nos tapetes, nas cortinas velhas, na poeira. Eu digo, então o que eu tenho é ácaro.
Mas ter ácaro no pau da lima é uma coisa muito chique. Porque aqui é porco mesmo, é jumento, ácaro. Então, como Deus é bom. Quando a gente estiver sofrendo, dizer assim, que bom, muito obrigado. Estou resgatando. E não se preocupar. Doutora, a última pergunta, sim, um pouquinho longa, mas eu vou fazer. Vê-se o amor e dedicação extrema de algumas mães de filhos deficientes que não veem obstáculos para lutar por uma melhoria quase insignificante. Mães com tão poucos recursos, muito pobres mesmo, por que aceitam tamanha aprovação? Isso foi previamente acertado? Por que se vê mais essa condição em população pobre e não se vê tanto em famílias abastadas? Nós entendemos que essas mães são missionárias. E os espíritos superiores sabem que muitas vezes, nas classes mais abastadas, ficariam difíceis várias dedicações. Nas classes abastadas há uma solidão muito grande, e eu chamo a atenção disso neste momento. Abro até um parêntese. Cada quarto de filho tem uma televisão, um computador. Uma vez, uma pessoa me procurou profissionalmente, disse, eu quero ver se a senhora me ajuda a resolver um problema com minhas filhas, elas estão inimigas e brigando via internet. Cada uma brigava, mandava desaforo pelo computador. E eu quero dizer, neste momento, eu quero fazer um apelo também. A importância da família, a importância da paternidade, da maternidade, porque todos os políticos do mundo tiveram mães e pais. Que pais e que mães, a verdade é essa. E voltando a essa pergunta maravilhosa, os espíritos bondosos sabem que aquele ser precisa do acolhimento, do amor, da aceitação plena e vai encontrar essas oportunidades justamente nas pessoas mais pobres, porém muito ricas de amor, de aceitação, de dedicação. Eu tenho visto muito isso, né? Muito isso. Muito obrigado, doutor. Divaldo, como é que é feita a comunicação de um espírito que fala uma língua diferente do médium? Essa é uma faculdade muito especial, chamada glossolalia. Lalia, língua, glosso, uma língua estranha. São muito raros os médiuns. Quando ele escreve, também, que é muito comum, escrever em línguas que não são do seu conhecimento. Mas, para tanto, em outras reencarnações, ele viveu naqueles países e ficou a matriz dos idiomas no perispírito. Em linguagem psicológica, viveu em uma região e no inconsciente profundo ficaram os caracteres que, nesta encarnação, podem ser movimentados pelos espíritos que falam esse idioma. Em Genebra, havia uma menina que, aos 2 anos de idade, a mãe deu uma palmadinha, estava dando banho, a menina procedeu mal, deu uma palmada. E então ela virou para a mãe, e como o idioma local era o francês, ela falou uma coisa incongruente, e a mãe achou que era maluquice da menina. Mas a menina ficou muito excitada. A partir daí, ela esqueceu o francês e falava uma coisa que a mãe não entendia. Algumas semanas depois, ambas estavam no mercado, fazendo compras. E a menina falando aquilo insistentemente, e a mãe não dava importância. É coisa de criança, diz a gente. Parou um homem e começou a conversar com a menina. A mãe perguntou, mas o senhor está entendendo? Ele disse, sim, senhora. E estou admirado como é que essa menina, com 2 anos, fala chinês.
A mãe disse, como que o senhor sabe que é chinês? Ele disse, sou chinês. E estou admirado que ela fala o chinês antigo. A partir daí ela voltou a falar chinês e francês. E até a morte ela falou 12 idiomas. 8 línguas vivas, 2 mortas e 2 extintas. Foi algo extraordinário. Tem vários livros sobre a vida dela, mas é muito raro. Hoje, graças à facilidade tecnológica, encontramos alguns médiuns que têm a possibilidade da xenoglossia. Xeno, variadas, glossia, língua. Então, falam, por exemplo, nós aqui falamos espanhol, francês, inglês, grego, talvez alemão. É provável. Mas a glossolalia, falar longamente, é uma mediunidade muito especial. Mas falam-se. Eu já tenho ouvido. Certa feita eu estava em Londres e, muito curiosamente, uma médium de materialização, diante do auditório, porque foi no hotel, ela se transformou, o rosto, e começou a falar alto. Então levantou-se um homem no auditório e disse, é meu pai, ele está falando grego. Quer dizer, todos nós ficamos aturdidos, porque o rosto da mulher era masculino, tinha bigode. Na vista da gente ela transformou. Era uma materialização até a linguagem de xenoglossia através do médium. Doutora Ruth, a ansiedade tem relação com a obsessão? Pode ter, sim. Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. É bom a gente se dar conta disso. Inclusive, com relação à pandemia. Muitas pessoas disseram, puxa, como é difícil ficar só. Ninguém ficou só. Agora, a companhia depende das nossas ideias, das nossas sintonias. E a ansiedade é um problema que vai se tornando também orgânico, mas pode ter um processo obsessivo no meio, sugestivo. E como esta ansiedade é alimentada? Nós devemos ter cuidado com o noticiário. Hoje em dia, o noticiário é um meio de ansiedade, porque nós vimos tanta coisa difícil e nos alimentamos disso sem saber, sem ter soluções. Hoje mesmo eu sugeri a uma pessoa, uma filha jovem, por telefone, estava num processo ansiolítico muito sério. E a televisão estava na altura, a pessoa me telefonou. Eu disse, olha, num determinado noticiário, é bom essa moça, vocês façam o seguinte, o Evangelho no Lar precisa também da medicação para sair da situação, se for necessário um processo psicoterápico, mas diminua o noticiário, vocês não vão resolver. E a mãe me disse assim, mas ela vai para o quarto na hora da notícia. E as ondas? Começamos a meditar, a raciocinar. Olha, ela pode ir para o quarto, mas o que é que o aparelho de televisão faz? Ele capta ondas. Ela está recebendo as vibrações e as companhias aí que vocês estão tendo em casa. Então, eu sugeri a mocinha tomar consciência da respiração. E eu ainda insisto na questão do noticiário, de fakes, dessas mensagens que a gente pensa que está se comunicando e não estamos. Pelo seguinte, as mensagens via WhatsApp, essas mensagens muito curtas, alguns pequenos vídeos, etc., geralmente são de notícias desagradáveis, notícias ruins. Por quê? As mídias precisam alimentar os meios, né? E o que é que acontece?
Acontece que as boas notícias são mais demoradas. Por exemplo, notícias sobre educação. A educação está sendo gerida, está sendo estudada, está sendo aprimorada, não é algo aparentemente instantâneo. Então, nós ficamos sem raciocinar e, ao mesmo tempo, aceitamos fakes. A gente não pensa. Como não pensamos, eu quero aqui insistir numa coisa, nas imagens que a gente via Instagram. Eu recebi 2 fotos de 2 jovens lindíssimos, sorrindo, ambos suicidaram-se. A família não desconfiava do sofrimento, porque há uma solidão, não só a 2, mas uma solidão no grupo familiar. Eu vou me estender um pouquinho só. Uma vez nós saímos de uma reunião na Federação Espírita do Estado da Bahia, já era uma certa hora, fomos almoçar num dos shoppings. Chegam 4 pessoas, né? Um casal, aliás 5, os 2 filhos e uma senhora. Os filhos com tablets, os pais com celular, e durante o almoço, eles simplesmente estavam focados nos aparelhos. E a senhora ficou com a cara de paisagem. Eu, então, da outra mesa, dei um adeuzinho para ela. Ela sorriu, nós sorrimos e ficamos num diálogo de mímica. A solidão em família. Existem momentos que é preciso que se tenha renúncia, vamos chamar de renúncia, a determinados encontros. É preciso que haja encontros na família. E durante as refeições, nem que seja uma vez por dia ou uma vez por semana, que as pessoas se encontrem, conversem. E os pais saibam, neste momento, eu chamo a atenção disso, os pais precisam saber o que os filhos estão recebendo nos celulares, nos tablets, nos computadores. Muitos estão sendo levados à droga, ao uso do sexo. É como um pai disse, minha filha quase morreu de aborto, eu nem sabia que ela estava grávida. Não se pode, é preciso que nos lares haja a união de família, haja um encontro entre as pessoas, um saber o que é que o outro está pensando, e os pais têm a obrigação de fiscalizarem, avaliar o que é que os filhos estão recebendo como mensagens. Tem que haver um controle, uma supervisão dos pais. Não pode deixar o Deus dará, porque vêm as pessoas com outras índoles e manipulam através de algo tão atraente que são as redes sociais, que podem ser usadas para o bem, para mensagens poderosas que levantam as pessoas. Isso que eu quero dizer. Divaldo, o desabrochar da mediunidade pode causar dores físicas? Sem dúvida. Toda vez que uma faculdade nossa ou um órgão nosso entra em função, ele produz um tumulto no próprio organismo. Nós somos seres de 5 percepções. Quando, de repente, entramos no 6º sentido, captar imagens fora da chamada realidade tridimensional, há várias circunstâncias. O organismo reage, vários distúrbios orgânicos se dão, porque a máquina começa a funcionar de maneira diferente ao habitual. E se reconhece que é uma mediunidade em explosão, porque são doenças aparentes, sem lógica, sem diagnose, e verdadeiros distúrbios que surgem, desaparecem, voltam a surgir, mal-estar, euforias, estados quase de alucinação, estados de depressão profunda, são sintomas físicos e psicológicos da mediunidade em surgimento. O que fazer? Orar, ler,
páginas edificantes, conhecer a doutrina, especialmente ler o Livro dos Médiuns, onde estão exaradas todas as problemáticas e a maneira de superar. Então, a mediunidade produz muitos distúrbios, porque é um sentido que a humanidade vai ter proximamente normal. Vai deixar de ser paranormal para ser normal, um sexto sentido. Doutora Ruth, o que fazer com a depressão dos filhos? O toque, transtorno obsessivo compulsivo, com oração tem cura? Tem cura, sim. Em primeiro lugar, o acolhimento e a depender da idade, porque a criança, o pré-adolescente, em realidade, eles são os médiuns da família, mas são médiuns no sentido de expressarem as dificuldades, muitas vezes, da família, numa outra linguagem. O toque, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, eu posso colocar uma experiência profissional. Uma jovem apareceu com toque desde a idade, mais ou menos, de uns 13 anos, e ela chegou à culminância de ficar de pé, com os olhos fixos, durante 5, 6 horas, na mesma posição, movendo somente as mãos. Os pais não suportaram. Em determinado estado do Sul, eles tinham recorrido a psiquiatras, profissionais da psicologia, etc. E, então, os avós que moram aqui em Salvador acolheram a jovem. E os avós iam levar para as sessões psicoterápicas, e o avô, principalmente, ficava muito preocupado, porque ela não se alimentava, muitas vezes comia somente 2 beijos por dia, não é? E naquela posição, emagrecendo. E o avô, quando ela entrava para o consultório, ele olhava para mim e fazia assim, olha, ela, eu dizia, não, ele fazia assim, não. Bem, essa moça foi trabalhada, inclusive, nós sugerimos uma psiquiatria mais compatível, precisa disso também, e ela precisou de ser trabalhada em acessar o que o Dr. Jorge André chama de núcleos em potenciação, que são justamente construtos do inconsciente multiexistencial, não sei se estou complicando, acho que não, não é? Do inconsciente multiexistencial, que em cada existência, olha, vamos agradecer a Deus, em cada existência nós vamos transformar um número muito pequeno de núcleos em potenciação. Esses núcleos em potenciação, que eu daria uma estátua para o Dr. Jorge Andréa, em homenagem, porque a descoberta é dele, esses núcleos vibram no DNA das células. Vejam só. Então, emerge do inconsciente, que eu chamo de multiexistencial, ao invés de consciente passado, porque não passou. Nessas dimensões não existe a temporalidade. A gente está aí com uma proposta. Então, esses núcleos em potenciação são os núcleos que vão estruturar direcionalmente a reencarnação a partir dos DNA das células. E eles têm uma estrutura tríplice. O núcleo desse núcleo é pura luz, é puro amor, é pura inteligência, é a marca do self, na linguagem de Joana de Ângeles, ou do inconsciente multiexistencial, mas é a marca desse self, dessa luz, dessa estrutura, desse eu superior na gente. Esse é o núcleo do núcleo em potenciação. Ao redor, mais 2 camadas. Uma dos traumas, aquilo que não foi resolvido do inconsciente interexistencial ou multiexistencial, que pode ser resolvido nesta reencarnação. Ninguém está à toa. Deus está presente.
Nós estamos direcionados. E uma terceira camada, constituída pela energia, que ao mesmo tempo é uma linguagem, que vai do inconsciente atual, a partir da vida pré-natal. Então, no caso dessa moça, não se precisa de hipnose, nós descobrimos que existe uma linguística, não é? Há uma linguagem dos níveis, eu adoro língua, uma linguagem desses níveis. A linguagem do eu profundo, do self, é uma que a pessoa expressa. Então, por que ela ficava em pé durante 5 a 6 horas, na mesma posição, com as mãos estendidas e o olhar fixo? Uma existência na qual desencarnou congelada, numa nevasca, e ela congelou nessa posição. Isso foi trabalhado. Uma outra, que era trauma, que tinha a ver com a própria mãe, foi trabalhado também, e ela pôde, aí nós introduzimos nessa abordagem psicoterápica o que é que nós viemos fazer aqui. É o que Victor Frankl fala de logoterapia. Olha, tem coisas maravilhosas. Joana de Ângeles, desde o primeiro livro, Jesus e a Atualidade, eu fiquei assim, encantada, porque ela fala em Melanie Klein. Isso aí é outra história. Desde o início ela vai falar em Melanie Klein. Mas vejam só, nós trabalhamos com o que chamamos de programação evolutiva. Ninguém está aqui à toa. Então, ela descobriu, acessando esse nível de luz, esse nível superior, o que foi que ela veio fazer aqui. Vocês sabem qual é o resultado dessa moça? Hoje, ela se encontra fazendo medicina e é a primeira aluna da faculdade. E os pais nem queriam, os pais vieram da cidade do sul para me entrevistar, para ver se eu podia atender a filha ou não. Aí eu usei uma estratégia. Eu falei na linguagem científica da psicologia, eles não entenderam nada, ficaram encantados. E aceitaram que eu atendesse a filha. Foi uma estratégia de baiano, né? É o jeito. Bom, nós chegamos ao final da nossa reunião de hoje.